Guti, e a Rússia continua fazendo uma campanha de russificação nos territórios invadidos da Ucrânia, né? Que é uma tentativa de apagar a cultura ucraniana nessas regiões. Mas essa política está gerando consequências negativas dentro da própria Rússia? É isso, Guti? Exatamente. O que é a russificação? Eu tive em territórios que foram ocupados ali pelas forças russas e depois foram libertados pelos ucranianos. Um exemplo típico é a região de Kherson, que foi liberada em novembro do ano passado. Eu cheguei lá 2 ou 3 dias após a libertação e o que a gente via, por exemplo, nas prateleiras dos mercados, a gente não via mais produtos ucranianos, a gente via produtos russos. Eles tentaram substituir a hryvnia ucraniana pela moeda russa. No fim não deu muito certo porque não tinha moeda suficiente para possibilitar todas as trocas, mas eles também mudaram currículos escolares, eles impediram o uso da língua ucraniana, ou seja, o que é isso? É uma tentativa de você aniquilar a cultura ucraniana. Isso era muito feito pela Rússia na época soviética e as técnicas que eles usam até agora, que é, por exemplo, você tirar a população dessa região, mandar para uma região da Rússia e colocar uma população russa ali naquele local. Isso, infelizmente, ainda acontece hoje em dia. Mas qual que é a consequência dentro do território russo? O nacionalismo russo, o amor à pátria está muito exacerbado. E eles começaram, os russos, pregando a questão da raça pura dos russos, acabam se voltando contra os próprios imigrantes e outras etnias que formam a Federação Russa, como os tajiques, os tchetchenos, que inclusive são a bucha de canhão, são os primeiros caras que são mandados para combater na linha de frente e que são aí a massa que é dispensável, aqueles que primeiro morrem na guerra. Então essas etnias que formam a Federação Russa são mandadas para o campo de batalha e agora estão sendo perseguidas dentro da própria Rússia por não serem russos legítimos. Então está tendo uma série de ações aí de preconceito. A própria justiça russa está dando decisões contrárias a esses caras só por eles serem de etnias diferentes. Então você está tendo a perseguição de diversas etnias por eles trazerem outras culturas. Por exemplo, os tchetchenos trazem cultura muçulmana, que não é a cultura da Rússia. Então eles já falam, são terroristas, estão trazendo aqui o extremismo. E está tendo uma caça às bruxas interna que está só radicalizando cada vez mais o povo russo e, infelizmente, tornando eles ainda mais brutais do que eles já são. Perfeito. Aí o Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, que está sempre com a gente aqui analisando os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. Valeu, Kawaguchi. Obrigado, boa noite. Boa noite, é sempre um prazer.